Os governos militares. O Brasil sob a ditadura. O período dos governos militares no Brasil, de 1964 a 1985, representa uma das fases mais complexas e autoritárias da história política do país. Iniciado com o golpe militar que depôs o presidente João Goulart, esse ciclo de 2 décadas foi marcado por um regime que centralizou o poder nas mãos das Forças Armadas, restringiu liberdades civis, reprimiu a oposição política e instaurou um modelo econômico de crescimento acelerado, mas também de profundas desigualdades sociais. O golpe de 1964, embora apresentado como uma revolução pelos militares e seus apoiadores, teve motivações que vão além da mera mudança de governo. Em um contexto de Guerra Fria, onde a polarização entre comunismo e capitalismo dominava a política global, o medo do avanço das ideias socialistas na América Latina serviu como justificativa para a intervenção militar. O apoio de setores conservadores, da classe média e do empresariado ao golpe evidenciava o temor de que as reformas de base propostas por Goulart pudessem desestabilizar a ordem social e econômica vigente. O primeiro presidente do regime militar, o Marechal Castelo Branco, assumiu com o objetivo de reorganizar o país política e economicamente. O governo instaurou uma série de medidas para garantir o controle das Forças Armadas sobre o Estado, como o Ato Institucional número 1, AI-1, que concedia ao Executivo o poder de cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos e promover reformas no sistema eleitoral. Essas ações limitaram drasticamente a democracia no Brasil, dando início a uma série de atos institucionais que, ao longo dos anos, aprofundariam o caráter autoritário do regime. Castelo Branco implementou uma política econômica baseada no combate à inflação e na estabilização da moeda, contando com o apoio do capital estrangeiro e de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI. Esse modelo foi sucedido pelo governo do general Costa e Silva, que enfrentou crescente oposição política e popular, principalmente de movimentos estudantis, trabalhadores e setores intelectuais. Em resposta, o governo endureceu ainda mais o regime com a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5, em 1968, que fechou o Congresso Nacional, suspendeu os direitos políticos e instituiu a censura prévia à imprensa e às manifestações culturais. O Inteligência Artificial 5 marcou o período mais repressivo da ditadura, conhecido como Anos de Chumbo. Sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, o governo intensificou a repressão aos grupos de oposição, utilizando-se de métodos de tortura, prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados. Organizações de esquerda que optaram pela luta armada contra o regime, como a Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, foram alvo de intensa perseguição. O aparato repressivo do Estado foi estruturado em órgãos como o Serviço Nacional de Informações, SNI, e o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI, CODI, responsáveis por vigiar, prender e eliminar os chamados subversivos. Ao mesmo tempo em que o regime militar endurecia seu controle político, a economia brasileira vivenciou um período de crescimento acelerado, conhecido como milagre econômico, entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970. Durante o governo Médici, o país experimentou taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de cerca de 10% ao ano, impulsionadas por investimentos em infraestrutura, como a construção de estradas hidrelétricas, e pela entrada maciça de capital estrangeiro. Esse crescimento, contudo, não foi acompanhado de uma distribuição equitativa da riqueza, e as desigualdades sociais se aprofundaram, com grande parte da população permanecendo à margem do desenvolvimento. O general Ernesto Geisel, que assumiu a presidência em 1974, inaugurou um processo de distensão gradual do regime, conhecido como abertura lenta, gradual e segura. Pressionado pela opinião pública e pelos movimentos internacionais de direitos humanos, Geisel buscou preparar o caminho para uma transição controlada para a democracia, sem, contudo, perder o controle sobre o processo. Durante seu governo, foram implementadas medidas como a extinção do AI-5 e a anistia política, que permitiu o retorno de exilados e a libertação de presos políticos. Apesar dessas medidas, a repressão ainda estava presente,
como evidenciado pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975, que gerou grande repercussão e protestos dentro e fora do país. O governo Geisel também enfrentou tensões internas dentro das Forças Armadas, entre setores mais radicais que defendiam a manutenção do regime autoritário e grupos que apoiavam a abertura. A transição para a democracia foi conduzida de forma cautelosa, com o objetivo de garantir que os militares mantivessem certa influência no processo político. O último presidente militar, o general João Figueiredo, deu continuidade ao processo de abertura política iniciado por Geisel. Seu governo enfrentou crescentes pressões populares por eleições diretas, representadas pelo movimento Diretas Já, que mobilizou milhões de brasileiros em prol do retorno do voto direto para a presidência. Embora a proposta de eleições diretas tenha sido derrotada no Congresso em 1984, o regime militar não conseguiu resistir à crescente demanda por democracia, e em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, encerrando oficialmente o ciclo dos governos militares no Brasil. A transição para a democracia foi consolidada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que restabeleceu os direitos civis e políticos no país, marcando o início de um novo período democrático. O legado dos governos militares, contudo, continuou a impactar a sociedade brasileira em diversos aspectos. A centralização do poder no executivo, o uso da repressão estatal e a impunidade dos crimes cometidos durante a ditadura são questões que ainda reverberam no debate político contemporâneo. Além disso, as desigualdades sociais aprofundadas durante o regime, o crescimento da dívida externa e as limitações à liberdade de expressão deixaram marcas profundas na estrutura política e econômica do Brasil. O processo de redemocratização não foi suficiente para resolver muitos dos problemas herdados da ditadura, e o país continuou a enfrentar desafios em áreas como educação, saúde e direitos humanos. A memória do período militar também é objeto de disputa na sociedade brasileira. Enquanto setores mais conservadores valorizam o regime por ter garantido a ordem e o crescimento econômico, movimentos sociais e vítimas da repressão lutam pelo reconhecimento dos crimes cometidos, pela verdade histórica e pela justiça. A criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, foi um passo importante nesse sentido, ao investigar as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura, embora a punição dos responsáveis continue a ser um tema sensível e controverso. Os governos militares, portanto, deixaram um legado contraditório no Brasil. Por um lado, promoveram o crescimento econômico e a modernização do país. Por outro, violaram direitos fundamentais, reprimiram a democracia e aprofundaram as desigualdades sociais. A experiência brasileira com o autoritarismo militar é um lembrete da fragilidade das instituições democráticas e da importância de se preservar os valores da liberdade, da justiça e da igualdade em qualquer sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!